Primeiro, obrigado aí, Yuri, pelo tempo, tá? Pela oportunidade também de vir falar com todo mundo. Bom também falar com vocês. É a segunda turma que eu participo já do projeto, já lecionando. Então, a primeira vez já teve bastante tempo, acho que foi um ano e pouco atrás, ou 2 anos atrás, mais ou menos. Eu estou voltando agora, então é um prazer enorme estar com vocês. Eu sou Rafael Nascimento, sou brasileiro, né? Trabalho aqui no Rio de Janeiro e moro aqui no Rio de Janeiro e sou profissional da área de marketing. E tenho uma empresa de marketing também, sou head de uma empresa de marketing e também sou professor de uma faculdade aqui que chama Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é a SPM. Então, sou professor de lá e também sou head da Explore, que é a minha empresa. Então, é um prazer aí poder ter esse tempinho, essa horinha aí com vocês. Vamos trocar. Falando sobre branding. Primeira coisa que a gente vai começar a falar sobre branding é para tentar ajudar vocês a entender um pouco sobre as marcas que vocês têm. De que forma as marcas que vocês têm podem se conectar com os clientes. Então, magicamente, a gente começa a perceber que os clientes de vocês vão começar a buscar vocês pelas marcas que vocês criam, pelo que vocês estão trazendo e estão proporcionando para esse cliente. Não é só vender um produto, não é só fazer um serviço, mas é também fazer com que esse cliente se aproxime de uma vez da sua marca e consiga sentir o que você quer passar. Então, no final das contas, o branding ele é um campo de atuação, né, para gerenciamento de marca. Então, nada mais é, esse nome é muito bonitinho, porque em marketing, boa parte dos nossos termos são em inglês, né, mas a gente consegue traduzir para gerenciamento de marca. E a ideia de gerenciar a marca é vocês entenderem que muitos de vocês são essa própria marca. Muitos de vocês trazem já no DNA tudo o que vocês querem apresentar e oferecer para o seu cliente. Então, a gente fala sobre algumas coisas também de ativo intangível, né? Que é o que a gente não pode tocar, que é a marca de vocês. E aí a gente pensa que se a marca é alguma coisa que a gente não pode tocar, como é que a gente pode gerenciar? E a gente vai ver aqui daqui a pouquinho como a gente pode pensar em gerenciar essa marca, mesmo sendo algo que a gente não toque. Né? Se eu sou uma barraquinha de cachorro-quente, entrego o cachorro-quente meu é tangível. Mas a marca que tem por trás, a comunicação, o boca a boca, toda a história que é criada através daquele cachorro-quente, ela faz parte desse processo de intangibilidade que a marca tem. Tudo bem? Então, o que é marca? Né? Marca, o que é, no final das contas? A marca, ela além do elemento visual, que é o textual, ela simboliza um posicionamento que a empresa tem. Né? Então, a marca, ela não somente vai dizer, a partir da carinha dela, quando você olha uma marca dessa, você fala assim, olha, eu já sei o que é. Criar marcas icônicas passa por uma ideia principal de você começar a desenvolver ações com a sua marca para que seu cliente possa ter aquilo sempre massificado. Então, a Apple, ela teve um bom tempo, né, de trabalho para desenvolver na cabeça do consumidor que quando aparecesse essa massazinha mordida aqui, eu ia conseguir enxergar isso como marca Apple. Então, essa ideia de elemento visual, trazer essa força de elemento visual, é o que vocês vão fazer nas marcas de vocês. Né? O nome de vocês vai ficar muito forte. Por isso que, muitas vezes, algumas marcas, elas até são o próprio nome do dono. Porque, às vezes, o nome do dono é tão forte, né? Se você tem uma mercearia, uma padaria, uma barraquinha que tem o seu nome, né, e as pessoas conhecem muito você, ela acaba virando o próprio nome da marca. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos meus amigos, né, é o dono da barbearia do Zé. Não sei se vocês conhecem. Barbearia do Zé é uma barbearia aqui do Rio de Janeiro que ela é toda feita, pensada numa ideia de ser um barbershop bem diferente, né? Com serviço, com uma pegada mais jovem também, uma linguagem mais jovem. E aí ela vem de uma história, que é a história do Zé, que é o avô do Tiago, que é o meu amigo. Né? E o Zé era um cara que gostava muito era muito vaidoso, né? E contava muitas piadas, muitas histórias. Então, a marca, ela trouxe o DNA do Zé. Então, ou seja, é uma marca que as pessoas começam os próprios barbeiros lá são mais informais, eles fazem piada, eles brincam de alguma forma, porque isso tem a ver com o símbolo. E aí tem o Zé lá, né? O avô, né? A homenagem ao avô. Na própria marca também, como essa brincadeira. O avô tinha um bigode, gostava de cultivar a barba dele, então por isso que virou essa barbearia em homenagem ao seu avô. Assim como várias outras marcas, né? Se a gente for pegar aqui, a gente vai ter diversas
diversos exemplos aí para poder falar sobre marcas que são icônicas em relação ao seu dono, né? E aí, essa ideia de pensar nessa marca como elemento visual e a proposta de valor se aproxima muito do que vocês vão fazer para as marcas de vocês também, né? Tornar a proximidade com o seu cliente maior ainda, quando vocês colocam, por exemplo, o nome de vocês dentro de um produto. Quando a gente fala sobre essa evolução, né, de marca, a gente vai falar sobre a evolução do próprio consumidor. E aí o consumidor, ele era um consumidor muito mesmo que aguardava o que as marcas faziam. Depois ele passou por uma ideia de consumidor. Depois ele foi para uma ideia de prosumer, que a gente chama de prosumer, que é o cara que produz também, né? Que é um consumidor que interage com a marca. E hoje a gente está numa fase de consumidor que interage muito com a marca. É um consumidor que hoje, se você ele sabe muito bem o que ele quer, ele tem referências, ele conhece outras marcas e outras empresas também que são concorrentes de vocês. Então, esse é um consumidor que tem muita ferramenta para poder conversar com vocês em relação a tudo. E hoje a gente está indo para um caminho mais de usufruidores. E esses usufruidores, ele tem a ideia de que esses consumidores querem consumir a partir de uma marca, de um valor. Na marca, a marca ela precisa trazer o valor para esse consumidor. Então, o consumidor ele consome porque algo tem a ver com a causa que ele apoia. Esse consumidor consome porque ele acredita nos valores que aquela marca traz para ele. Então, tudo isso é muito dito e pensado, né, na forma da construção da própria marca hoje em dia. Hoje, não mais a gente pode pensar que tudo que a gente for fazer, o consumidor vai consumir passivamente. O consumidor ele passa a consumir, né, hoje participando, desenvolvendo, né, entendendo o que, de alguma forma, ele quer para si. Esse consumidor tem, hoje, uma criticidade muito grande, né? Ele é muito crítico. Então, o que seria a função dessa marca, né, nessa nova realidade aqui de consumo? Alguém está falando alguma coisa? Desculpa. Não? Primeira função que essa marca tem, gerar diferencial competitivo. Então, pensar que as marcas de vocês vão criar esse diferencial competitivo efetivamente, né, a partir de uma construção muito forte que vocês vão fazer. Né? Quanto mais valor vocês dão para essa marca, mais ela vai ser diferencial competitivo em relação às demais. Valor de mercado. Então, por exemplo, aumentar o valor de mercado. Uma marca forte faz com que esse mercado seja mais valorizado, eu busque mais esse produto, esse serviço. Então, gera uma valoração nessa marca também. Simbolismos e valores. Simbolismos e valores. Pensar que a marca, por exemplo, ela vai trazer uma causa, né? Uma ideologia, uma proximidade com os valores daquele cliente. Então, a marca representa isso. Então, se a marca, ela, por exemplo, se posiciona em favor de uma causa específica, de animais, qualquer que seja essa causa, ela fica conhecida por isso também, né? De apoiar essa causa que aquele consumidor está buscando. E hoje, quando a gente fala, por exemplo, de mercado de cosmético, as marcas que são apoiadoras, né, de trabalhos e processos, né, menos abrasivos aos animais e que também não utilizem animais para testar, por exemplo, né, que seja o cruelty-free, essas marcas elas são valorizadas para muitas pessoas que consomem produtos, elas querem saber se os animais sofreram naquele processo. Isso é muito importante hoje, coisa que talvez há 10 ou 20 anos atrás não seria importante. E o propósito da marca, para que aquela marca existe? Essa marca existe para quê? De que maneira ela se coloca? Por que essa marca existe efetivamente? Tá? E aí, a gente está falando sobre propósito de marca. Aí eu coloquei aqui, que cada vez mais a gente está trabalhando com a ideia da economia da experiência, né? Criar a experiência do consumidor. Os produtos estão cada vez mais associados a serviços, então, assim, não adianta você falar que eu quero comprar um celular, eu compro um celular, mas hoje eu compro uma garantia, eu compro uma durabilidade, eu compro um pós-venda, eu compro todos os aplicativos que aquele celular me permite utilizar, eu compro todas as facilidades que aquele celular me permite fazer. Então, ou seja, isso traz para a gente
um ponto ali de experiência. E tem o consumo também com foco no relacionamento, né? Que a gente chama de relacionamento versus a transação. Então, se eu trabalho com a ideia do relacionamento, eu me aproximo do cliente para me relacionar dele. Quando eu falo da transação, eu estou preocupado simplesmente com o número de vendas que eu vou ter. Então, se você tem uma empresa, eu tenho uma lojinha, eu tenho uma barraca, que você quer saber quantos clientes estão ali o tempo todo comprando, e você não se preocupa em saber quais são os nomes desses clientes, que tipo de produto que eles gostam de comprar, né? Se eles sentem falta de alguma coisa, você sempre vai ter clientes novos, mas nunca vai conseguir fidelizar seus clientes antigos. Então, é super importante que hoje a gente caminhe para uma ideia de se relacionar com o nosso cliente, porque isso ajuda muito a eles consumirem mais. Eles vão ter mais interesses em consumir quanto mais você tiver relação com esse cliente. Tá bem? Deixa eu passar aqui, peraí. O posicionamento. A ideia de posicionamento, gente, é a ideia do que como você quer ser visto e como você é visto na cabeça do seu consumidor. Então, pensa, quando eu falo de um cliente de vocês, o que esse cliente pensa quando fala da loja de vocês ou do serviço que vocês prestam? O que esse cliente imagina que vocês sejam? Então, é importante que o que esse cliente esteja pensando sobre você seja bem próximo do que você quer que ele pense. Então, se você quer se colocar, por exemplo, como a melhor marca de sorvete, a maior barraquinha de sorvete de Copacabana. Se eu quero ser a melhor barraquinha de sorvete da Copacabana, eu espero que os meus clientes eles pensem sobre isso também, que eles acreditem que essa seja a melhor barraquinha de sorvete de Copacabana. E a partir disso, a gente vai criar um posicionamento, que é a posição que a gente vai ter na cabeça do cliente, e vamos tentar sempre reforçar essa mesma ideia. Porque a ideia de que é o melhor sorvete de Copacabana tem que ser sempre reforçada, tem que ser sempre colocada. E aí é um ponto interessante a se discutir, né? Porque o posicionamento ele pode ser abordado, né, a partir de uma ideia da concorrência, eu olhar para o meu concorrente e ver como é que o meu concorrente está se comunicando com o meu cliente e de que maneira eu tenho que me comunicar também, e também com essa abordagem com base no cliente, assim, que é um dos principais, né? O que o cliente precisa? O que o seu cliente gosta? Vocês sabem, vou fazer um exercício aqui. Vocês sabem o que os clientes de vocês gostam? Vocês conhecem os clientes de vocês? Quem quer falar aí? Conhecem? Javier? Rosso? Fernando? Vocês conhecem os clientes de vocês? Conosco sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. En mi ámbito de trabajo yo conozco las personas acá en Brasil son, me disculpa que falen en español, son muy diferentes. Las personas en Venezuela son más, ¿cómo falar? Son más modernas que las de acá de Brasil. Las de acá de Brasil son más conservadoras, les gusta todo lo sencillo. En cuanto a mi trabajo, pues, yo soy manicure. Entonces a ella le gusta que todo sea sencillito, limpiecito, un buen trabajo, un buen acabamiento. ¿Entendió? Aquí son conservadores. Conservadores, sí. Le gustan las cosas sencillas y poco color. O sea, si van a aplicar color, color vermelho, blanco. Ese es el color que más utilizan ellas. Entonces ya yo sé jugar más o menos con los gustos de ellas. Colores sobres. Sí, exactamente. Javier, ¿te va a hacer una pregunta? No, obrigado aí. Sí. Ahora que quieren pueden hacer una pregunta, no hay problema, puede hacer en español también. Yo no hablo muy bien, pero yo comprendo un poquito. Essas abordagens, né? Que nós entendamos. Que?
Que, Fernando? Que es lo importante, que podamos entender. Es que es lo importante, pues, que podamos entendernos. Eu não falo muito português, pero aí vai, falo portunhol. Eu também. Eu também hablo espanhol. Portunhol. Okay. Eu tenho a ventaja que compreendo espanhol, pero não falo. Não falo muito, pero sí compreendo todo. Tiene una ventaja, sí. Essas abordagens... Desculpa. Essas abordagens que a gente utiliza são complementares e não são excludentes. É interessante que a gente observe, né, aí o Fernando falando sobre o mercado dele, que a gente consiga observar também que esses processos que a gente tem de se aproximar do cliente, de se posicionar, é um exercício de observação. Então, o Fernando acabou de trazer para a gente aqui um exemplo de observação, de dia a dia. Até porque os nossos clientes, os clientes como um todo, eles são mutantes. Cambiam a todo tempo. Então, se a gente está falando sobre essa mudança que acontece o tempo inteiro com os clientes, a gente precisa também entender que essa informação de ficar sempre olhando o que o concorrente faz e como o cliente também se comporta é importante, tá? Para que a gente possa saber se a gente está se posicionando de forma correta, ok? Quando a gente fala de base de concorrência, a gente fala que a gente acaba escolhendo uma categoria para a gente competir, né? Então, a gente vai ter que olhar que categoria que eu vou trabalhar para competir. Porque não adianta a gente achar que a gente vai competir em todas as categorias. Por exemplo, se eu pego o exemplo do Fernando, que fala sobre unhas, né? Aí, se eu quero trabalhar... hoje tem uma vastidão, um mercado muito grande, né, sobre o mercado da beleza. Né? O mercado da beleza ele é muito grande. Então, tem diversas áreas, diversas sub-áreas que existem também. Então, se eu quero competir de alguma forma, eu tenho que buscar qual é essa categoria. É o quê? São unhas coloridas? São unhas de acrigel? São cortes de unhas? Então, eu vou buscar minha subcategoria para que eu possa entender aquele mercado de uma maneira um pouco menor, porque ele costuma ser muito grande. E tentar escolher quais são os pontos que eu tenho de diferença, ou seja, quais são os meus diferenciais em relação aos meus concorrentes. Será que eu sou mais rápido? Será que eu sou mais barato? Será que eu sou mais caro? Será que eu sou o único que faz essa técnica ou aplica essa técnica aqui no Rio, ou na vizinhança, por exemplo? E isso é algo que a gente começa a trabalhar para tentar entender, né, que tipo de abordagem a gente pode utilizar. Na concorrência, a gente faz esse exercício. Quando uma marca é lançada, a gente fala o seguinte: os consumidores tentam categorizar essa marca de alguma maneira. De alguma maneira, eles tentam falar assim, beleza, eu preciso saber o que ela é. Então, eu tenho que colocar dentro da minha cabeça num espacinho. É o quê? É produto, é serviço, é barato, é caro, é jovem, é mais conservador, é moderno. Então, o que essa marca é, no final das contas? Inovador. Oi? Puede ser innovador, nuevas técnicas, innovador y buenas técnicas nuevas. Y esto es lo que llama mucho al cliente. Sim, quando você fala de inovação na sua área, chama muitos clientes assim, que apesar dos seus clientes serem conservadores, mas eles querem também técnicas novas, seja para ter uma unha com uma durabilidade maior, seja para ter uma saúde melhor das unhas, seja para, de repente, o serviço ser feito mais rápido ou com menos dor, porque, às vezes, alguns clientes também sentem dor, né? São muito sensíveis e sentem dor nas unhas. Então, qualquer que seja a inovação, vai ser contributiva, né? Vai ajudar bastante esse cliente a te ver de uma forma. Então, se você fala que você é inovador e está sempre procurando novas técnicas, você está se posicionando como um prestador de serviço inovador. E isso é algo interessante. Mas também é algo que precisa ser o tempo inteiro olhado, né? Porque inovação ela não pode ficar parada. Se você inova, você não pode se acostumar com aquela inovação, porque ela só vai ser inovação quando você se desafiar, se desaquietar, né? Que a gente chama, que é a ideia de você não ficar conformado ou quieto com aquilo que você está fazendo. Está dando certo agora? Ótimo, vamos pensar no próximo passo. E aí é sempre assim. Que o inovador, que é
inquietude que o inovador tem, que é o que faz com que ele se apresente e se diferencie dos demais. E pensando nessa questão de categorizar de uma maneira, né, que os ajude a conhecer pelo menos um objetivo que possa ser atingido pela sua utilização. Então, ou seja, que tipo de benefício eu vou ter utilizando o serviço de vocês ou o produto que vocês oferecem? Eu tenho que ter claro na minha cabeça o que eu ofereço para ele. Qual o benefício-chave? Qual o benefício principal? Se eu trabalhar diretamente com esse benefício, eu vou trabalhar ele na comunicação, vou trabalhar ele no meu material, vou trabalhar ele nas minhas redes sociais, eu vou trabalhar ele de uma forma constante com os meus clientes também, tentando melhorar as técnicas para esse tipo de benefício principal que eu estou entregando. Então, isso sempre é algo que vai ser trabalhado. Então, a gente precisa pegar um atributo, escolhe um atributo seu, qualquer que seja, que você acha que você tem como diferencial, que você vai entregar para o seu cliente, que você promete e entrega para o seu cliente, e trabalha bastante ele na comunicação, em todos os momentos, para que esse cliente possa, quando pensar nesse atributo, pensar em você também. Tudo bem? A gente fala sobre esses pontos fortes, né? Porque os pontos fortes eles vão gerar para a gente imagens mentais, ou seja, o cliente vai lembrar de você de alguma maneira, e a partir disso vai ajudar os argumentos de venda também, né? Porque pensa o seguinte, argumentos de venda, eles são desenvolvidos, né? Vamos pensar assim, de uma forma de motivação. E eu estou sempre dizendo que esses argumentos de venda eles vão vir depois. Às vezes o cara já comprou a ideia, ou já comprou o seu serviço, ou já é seu cliente, por conta dos pontos fortes que você enalteceu, que você conseguiu mostrar para ele. Então, isso já gerou uma imagem mental, isso já traz o argumento de venda ficar mais fácil. Quando a gente vende para esse cliente um bom posicionamento, às vezes a gente pode até nos dar ao luxo de não precisar discutir desconto ou preço, porque esse cliente ele comprou o valor do seu serviço, do seu produto. Ele viu o valor no seu produto, no seu serviço. Então, a gente não fica discutindo preço. A discussão de preço ela só existe quando você tem atributos e pontos fortes muito parecidos com seus concorrentes. Porque aí o cliente tem opção. Ele vai ver o seguinte, olha, se eu posso ir no Fernando, eu posso ir no Yuri, eu posso ir no Natália, eu posso ir em qualquer um. Porque tem os mesmos pontos fortes. Então, pense, crie pontos fortes que sejam seus diferenciais de verdade e invistam neles. Porque a partir disso você vai ter uma clareza na cabeça do consumidor que vai buscar vocês por aquilo. Beleza? Quando a gente fala na base do cliente, voltando aqui para aquela outra parte, a gente tem alguns benefícios, eu não vou aprofundar tanto, até porque é uma questão muito a se trabalhar aqui, que isso aqui não dá para a gente trazer de forma rasa, mas dá para a gente pensar de uma forma bem ampla. Quando a gente fala do cliente, o cliente está procurando algumas questões gerais, mas tudo acaba gerando a partir da questão da experiência, né? Então, a experiência é a palavra do momento e é a palavra que a gente vai sempre usar aqui para vocês trabalharem efetivamente. Então, trabalhar a experiência é desenvolver uma proximidade com esse cliente, fazer com que ele fique feliz, que ele saia da sua cadeira de manicure feliz, que eles saiam do seu salão de beleza feliz, que eles saiam da sua barraquinha de cachorro-quente feliz, que eles saiam da sua loja de bijuteria feliz, não importa, de qualquer lugar que você esteja, qualquer serviço que você esteja prestando ou produto que você esteja vendendo, você tem que gerar uma experiência positiva, tudo bem? E é importantíssimo também você trabalhar a ideia da reputação da sua marca, porque vocês são a própria marca. Então, tudo que vocês fazem refletem na marca. Então, cuidado com os posicionamentos que vocês têm nas redes sociais, cuidado com as discussões que você gera, cuidado com o que você traz de informação. Às vezes, você tem pouca informação sobre algum assunto e você quer falar também. Cuidado também com as causas que você acaba querendo apoiar de alguma forma, com melhor da boa intenção, mas se você não consegue ter uma discussão profunda, às vezes não vale a pena fazer isso. Então, tudo isso ela é algo para a gente analisar, sempre para a gente ver. Porque toda a reputação da empresa, lembra, a empresa de vocês teve um tempo grande aí para vocês construírem a imagem de profissionais que vocês são hoje. Vocês tiveram tempo, vocês mudaram de país,
vocês mudaram muitas vezes de profissão, vocês estão pretendendo empreender, criar coisas a partir disso. Então, olha quanto tempo vocês levaram para você construir a marca de vocês. Agora, basta uma fala errada, basta uma conversa fora do tom para destruir toda essa criação de marca. Então, ou seja, a marca ela é destruída em segundos e ela é construída em anos. Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? Que a gente sempre tem que trabalhar claramente os valores que essa marca tem o tempo inteiro. É se preocupar com isso o tempo todo, gente. De verdade. Se preocupem com isso, porque vale a pena. E aí, quando a gente vai fazer a questão da construção do posicionamento, a gente tem que fazer essas perguntas aqui, ó. Vou até deixar... Esse material vai ficar com vocês, tá? Não precisa se preocupar em copiar. Mas é só para vocês começarem a pensar, olha quantas perguntas eu tenho que responder para tentar trazer o meu posicionamento. Quem é meu público? Quais são os ganchos de consumo? Ou seja, por que o cliente compra comigo? O cliente está procurando o quê? O que o cliente vê como valor? Quais são os drives de valor? Né? O cliente... Lembra o seguinte, preço é diferente de valor. Tá? Preço, a gente está falando assim, custa R$50. Valor é quando o cara olha para aqueles R$50 e fala assim, vale a pena. Então, quando ele fala que vale a pena o seu serviço, independente do preço que for praticado ali, ele está discutindo valor e não mais preço. Então, tentem sempre caminhar para o caminho do valor. Porque enquanto estiver no preço, você vai estar disputando ali centavos e esse cliente vai trocar você em algum momento. Traga seus diferenciais, desenvolva essa conversa com o cliente. Por isso que a proximidade com o público, o relacionamento com o seu público, com o seu cliente, faz total diferença nesse processo de construção de marca. Eu trouxe aqui pontos de paridade e pontos de diferença, que é a história de vocês pensarem o que vocês vão trazer de parecido, o que vocês vão trazer de diferente, tá? Porque dentro do mercado de vocês vão trazer algumas coisas parecidas. Não adianta. Então, assim, se eu faço unhas, eu vou trazer algumas coisas parecidas, vou trazer umas técnicas parecidas também. Agora, eu posso me diferenciar em outras técnicas, eu posso fazer coisas a mais que ninguém tem. Então, eu começo a trabalhar com o que me distingue dos demais concorrentes. Então, ponto de paridade, ponto de diferença, nada mais é do que eu analisar o que eu tenho de igual, porque não adianta, algumas coisas você vai ter igual dos seus concorrentes, e o que me distingue deles. É super importante que isso fique claro para vocês. Isso, gente, é um trabalho básico, tá? É vocês sentarem agora, olharem para o caderno, pegar e falar assim, olha, o que eu tenho igual, que eu ofereço igual, que todo mundo faz? E o que eu faço de diferente que ninguém faz? Ou que eu faço melhor do que outras pessoas? Ou que eu acredito, ou que meus clientes já disseram para mim que eu faço melhor. Né? Talvez seus clientes estejam procurando você justamente porque isso que você tem de diferente você não sabe. Então, esse exercício de autoanálise é super importante ser feito o tempo inteiro. Analisem-se e vejam o que vocês têm de diferencial. Ah, professor, mas eu não tenho diferencial nenhum. Impossível. Todos nós temos. Todos. É como se vocês pensassem em qualidades e defeitos. Defeitos todos nós temos. Qualidades também. Então, pensa sobre isso. Tenta listar um papelzinho aí depois, bota um papelzinho, um caderninho e pensa sobre o que você oferece, o que seus clientes falam de bom para você. Qual o feedback positivo que eles sempre dão para você? Ah, acho que é legal isso aqui, isso aqui. Isso. E às vezes, Rafael, que às vezes o diferencial é o seu próprio ponto de venda. Não é nem algo seu, mas você está no ponto de venda que é interessante para os seus clientes. E aí pensar para além de você... acessível, né? É mais sensível, Eles podem falar assim, nossa, é tão fácil achar aqui, nossa, aqui o lugar é tão bonito, porque às vezes o feedback não vem direto, tá? O feedback vem misturado ali com outras coisas. Nossa, que lugar bonito, tranquilo de chegar, né? Nossa, o estacionamento estava tão ótimo. Poxa, rapidinho cheguei aqui, moro tão pertinho. Então, ou seja, esses são feedbacks são importantes. Seu cliente está dizendo para você que o seu ponto, como o próprio Yuri falou, é um ponto bom. Então, às vezes, esse diferencial também está aí. A própria forma também da oferta que vocês têm. Ah, aqui vocês têm uma oferta grande de serviços, né? Tem tudo aqui. Você oferece muito mais do que o outro. Então, a quantidade de serviços ou o
portfólio que vocês têm pode ser o que efetivamente é o seu diferencial. Isso é importante. Então, sempre tente olhar para si, para vocês começarem a perceber qual é essa diferença e qual é essa paridade aí, tá bom? En mi caso también el hablar español a los clientes gusta mucho, pues, aparte del buen servicio y que te digo, un buen trato, está la parte de que ellos también aprenden el español, que gusta mucho para Eres ellos. bilingüe. Algo Es diferente para ellos. diferencial. Totalmente Es un gran diferente diferencial. para ellos. Sí, ellas gustan de eso mucho. E dependendo de onde você atender, né, você vai ter um grande público também de pessoas que falam espanhol, falam castelhano e vão se aproximar da sua língua também, dependendo de onde você atende, né? Sim, exato. Então, isso vai ser um diferencial grande para você. E aí é que a gente fala, né, usar isso em seu favor. Se você tem a possibilidade de falar em 2 línguas, entender 2 línguas, olha a oportunidade que você tem aí de se comunicar com um público que talvez não esteja sendo entendido nessa cidade. Porque, às vezes, tem um público ou um cliente que sejam próximos a vocês que deve ter essa reclamação de falar assim, nossa, eu falo, eles não entendem nada. Ou eles falam, eu não entendo nada. Se isso é um exemplo aí, ótimo, olha a oportunidade que vocês têm. Se dá el caso, pero les gusta. Se sienten atraídas por el español. Sí, sí. Me gusta muchísimo el español, pero yo hablé español poquito, yo hablo español poquito, y yo hice el curso a 10 años, por ejemplo, 10 años atrás, por ejemplo. Okay. Y yo no hablo más. Pero ahí va, da para entender. Ah, sim. Graças. E aí eu coloquei o triângulo de ouro do posicionamento, porque a gente tem que falar sobre 3 pontos, né? A expectativa que o seu consumidor tem, o posicionamento dessa concorrência e os potenciais trunfos do produto. O que o produto tem de bom? Ou serviço também, né? Tem de bom. E aí a gente cria o nosso triângulo de ouro do posicionamento. Então, é a tríade. Trabalhar com a expectativa do cliente, trabalhar com o que você tem de bom no seu produto ou serviço e trabalhar com o que você tem em relação à concorrência. Olhando isso tudo, o tempo inteiro, né? Porque isso tem que ser visto e revisto o tempo inteiro, você vai conseguir trabalhar com o seu posicionamento correto. Porque você vai olhar todo mundo que pode ser impactado por aquela empresa. Tá bom? E aí eu coloquei aqui, ó, sobre o que as marcas, né? O que a sua marca tem de melhor, o que seu concorrente faz bem. Lembrando que é importante também a gente mapear o que seu concorrente faz bem e o que o seu consumidor quer. E aí eu estou colocando aqui umas coresinhas, né, para vocês entenderem as áreas, né? A área verde é uma área onde se tem, né, as melhores características relacionadas ao público-alvo, né? Então você tem que se tornar ainda maior. Se você está ali sabendo exatamente o que o seu consumidor quer, melhor dos mundos. Quando você está no amarelo, você, de alguma forma, ali tem uma zona de risco, né? Você pode, de repente, às vezes, lutar contra seu concorrente para poder se posicionar. Quando você fala no vermelho, seu concorrente entrega tudo o que o consumidor deseja e você não. Então, ou seja, ele está muito mais entregando diferenciais e benefícios para esse cliente e você não. E quando você está na zona azul, a gente chama de zona de ataque direto ao concorrente, né? Sem se importar com o cliente. Então, ou seja, a gente não tem que caminhar para o lado. Esse caminhar para o lado, ele faz o seguinte, olha, minha marca ela tem algo muito bom, mas eu estou preocupado só com o meu concorrente e estou esquecendo do meu cliente. Então, é sempre importante eu caminhar para o meu cliente quer. O verde é a melhor área, né? Quando eu falo essa bolinha verde ali, é o melhor dos mundos, porque você está entregando exatamente o que o seu cliente quer. E lembre, entregar o que o cliente quer faz com que esse cliente compre mais. Então, se esse cliente vai comprar mais, para mim é melhor, né? Gastar mais comigo. Esse é o objetivo principal. Aí eu coloquei aqui alguns tipos não sei se vocês viram isso também, na internet vivem falando sobre isso, mas falando sobre o café, né? Que aí o café, ele começa desde a commodity, de ser um grãozinho lá do café, ele vira produto,
ele vira serviço quando vira uma cafeteria, ele vira experiência quando vira aqueles coffee shops diferentes, e ele vira uma transformação quando chega no Starbucks, que é mais do que experiência, né? O Starbucks seria um lugar que ele une as pessoas, né, em torno do café. Então, ou seja, você pode fazer reunião, você pode trabalhar, você pode ficar confortável conversando com alguém, você pode marcar um encontro, pode ser ponto de encontro, pode ser local de reunião, e aí ele transforma o café num lugar que não somente é um espaço de tomar café, mas também um espaço de convívio, de interação. Então, existe a transformação. Então, ali já estou bem para além da ideia de um produto comoditizado, né? Um produto que é básico. E quando eu falo sobre uma declaração de posicionamento, é importante a gente também trabalhar com algumas coisas. Quando eu falo de expressão da marca, vocês têm que trabalhar claramente com o nome de vocês. Então, por exemplo, Fernando Mirabal, não é? Falei certo? Fernando Mirabal. Certo. Então, quando eu falo sobre isso, se você quiser colocar, por exemplo, Mirabal, ser sua marca, e se você trabalha com essa marca ali, você vai pensar em como ela vai ter a forma de ser falada, né? Como ela vai ser escrita, de que forma ela vai ser apresentada, que característica ela vai ter. Ela tem que te traduzir, tem que ter o seu DNA também ali, a marca, né? Porque é uma marca sua. Diferente quando você tem uma marca, né, de uma loja, de um serviço que não leva o seu nome, que aí, mesmo assim, você tem que ter um DNA, né? Tem que ter sua cara ali por trás. Mas ela não te declara claramente, né? Então, se eu falo, por exemplo, Mirabal Nails, por exemplo, e eu crio o Mirabal Nails, que seria um espaço, um nail bar, por exemplo, uma boutique de unhas. E aí eu falo que, pô, o Mirabal Nails é do Mirabal, provavelmente. E aí, quem é ele? Né? Com o que ele fala? De que forma ele se apresenta? Isso é importante. Então, toda essa expressão ela tem que traduzir isso tudo. Né? Ela é mais chique, ela é mais moderna, ela é mais contemporânea, ela é mais popular. O que essa marca vai dizer? Então, isso vai traduzir com as cores, a forma como vai estar escrita, os próprios símbolos que são utilizados na marca também, né? E isso vai ser também, de alguma forma, a tradução de que para quem é. Se você for para o Leblon, por exemplo, você tem que ter uma marca. Se você for para Madureira, você tem que ter outra marca. A marca ela não conversa com os dois públicos da mesma maneira. Então, essa marca precisa mudar. Um exemplo disso é a própria C&A. A C&A no Leblon, em Ipanema, ela é preta, né? Assim, a marca dela é preta, ela tem um neon lá diferente, enquanto nos outros lugares ela é azul e vermelha, como ela tem se apresentado de forma geral. Então, nesses lugares, ela se transforma em algo mais premium, em algo mais sofisticado. Então, para que se possa conversar melhor com aquele público. Beleza? Então, isso é que vocês têm que pensar. E quando vocês for declarar o posicionamento, tudo que vocês fazem comunica. Desde a uniforme dos seus funcionários, desde quem são os seus funcionários, desde a fala deles, o espaço que vocês vão criar, a marca que vocês estão criando, as cores da marca, tudo isso comunica. Então, se tudo comunica, é super importante que a gente entenda que essa declaração do posicionamento ela vai passar por todos esses pontos aí. Tá? É mais poderoso fazer com que as pessoas se engajem por uma causa do que por uma identidade visual apenas. Então, ou seja, a marca de vocês ela tem que trazer um porquê que ela existe, né? Que a gente chama de reason why. Né? Por que sua marca existe? Ela existe para quê? Né? Então, se você fala dos seus diferenciais, que a gente já falou ainda há pouco, isso vai ajudar muito a você construir a sua marca. Fala assim, olha, eu sou a melhor marca aqui do bairro, sou a marca mais nobre aqui do bairro. Então, sua marca tem que dizer isso. O seu lugar tem que dizer isso. O seu serviço tem que dizer isso. O seu preço tem que dizer isso. Tudo tem que dizer. Então, pensem que quando a gente fala também sobre causa, e o momento que a gente tem hoje em dia é de que as marcas precisam se aproximar, né, das dores dos clientes dela, essa forma engaja muito mais, né, gera muito mais gera muito mais repercussão nas redes sociais do que somente uma identidade visual simples. A causa ela precisa ser real para que possa criar fãs de uma vez, em vez de consumidores. Então, se eu falo assim, olha,
Meu hotel queria um hostel aqui, e esse hostel, ele é pet friendly. Então, assim, pode entrar cachorro, pode entrar gato, sem problema. Quando eu engajo nessa causa, eu vejo que o cliente vê verdade nisso. Porque pensa o seguinte, não dá para eu ser pet friendly e querer que os animais estejam lá, eu aceitar animais, e não ter um espaço onde ele pode ficar, não ter, de repente, uma estrutura para receber esse animal. Ter, por exemplo, o dono da marca falando mal de animais, ou maltratando os animais, imagina, uma pousada pet friendly e o dono ser preso, sei lá, por maus tratos ao animal dele. Então, a gente está falando sobre coisas que são reais. Tudo comunica, gente, tudo. E a gente tem que estar atento a tudo o que a gente vai apresentar, para que a gente possa criar fãs, né? A gente possa criar pessoas que amam as nossas marcas, que amam a gente. E esses caras que amam a gente vão trazer outras pessoas que amam a gente também. Lembrem que vocês têm que fazer esse trabalho para que os clientes chamem outros clientes. Trazendo outros clientes, fica mais barato para vocês do que vocês ficarem falando com clientes novos o tempo inteiro. Esse é o ponto. Tudo bem? A sacada é essa. Quanto mais você torna o seu cliente fã do seu trabalho, mais ele vai trazer outros clientes também. Isso vai ser muito importante para vocês. Porque gera, dinheiro. Quando a gente fala de USP, eu não vou nem me alongar muito nisso, mas a gente fala sobre selling proposition, que é a sua proposição, o seu propósito de venda, tá? Então, a gente fala assim, a gente tem que transcender essa ideia de produto, de serviço. A gente tem que ir para além. Porque, assim, se o Fernando hoje ele entrega unhas bem feitas, não. Ele entrega uma transformação na autoestima. Ele entrega um empoderamento feminino. Ele entrega uma mudança de se ver melhor, né? Uma versão melhor de si mesmo. Então, a gente está entregando coisas que são muito além do que a gente efetivamente entrega na questão pragmática. Eu não faço unhas, eu transformo mulheres em pessoas mais poderosas. Eu trago a beleza de dentro dessas mulheres. Eu não vendo cachorro-quente, eu faço com que as pessoas tenham um momento de prazer com a alimentação. Então, se eu começo a trabalhar com isso e começo a mudar isso, essa perspectiva, eu começo a fazer com que seus clientes comecem a entender claramente o que você está querendo propor, que aí é totalmente a discussão de valor. Porque se eu falo que eu saio de lá, do Fernando, me sentindo melhor, eu não quero saber quanto isso vai custar. Se ele está me prometendo que eu vou sair de lá uma outra pessoa, mais em mim, mais garra para poder fazer o que eu preciso fazer, vencer meus desafios do dia a dia. Isso é, por exemplo, o cabelo. Eu falo isso muito porque eu dou treinamento para cabeleireiro, né? Eu treinamento em salões, cabeleireiros também. Trabalho com a L'Oréal há um tempo. Trabalhei na L'Oréal e hoje sou professor e trabalho num curso também com a L'Oréal. E, inclusive, eu estive em São Paulo agora, conversando com o Marco Antônio de Biagi, que é um grande mestre dentro dessa área, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o que se faz no salão de beleza. O salão de beleza, ele é um portal. As pessoas entram ali e saem completamente outras. Muitas pessoas entram ali deprimidas, muitas pessoas entram ali brigadas com o marido ou com a esposa, muitas pessoas entram ali muito tristes porque perderam o emprego, e as pessoas saem de lá outras pessoas. Elas saem de lá com a versão dela melhor. Isso é algo incrível. Poder transformar as pessoas através da beleza é incrível. Então, essa mágica, ela precisa estar dita na sua logo, ela precisa estar dita na sua marca. Você não entrega unhas, você entrega um empoderamento feminino. Tá claro? E é isso que a gente tem que trabalhar, gente. Deixa eu só... Espera só um minutinho. Opa. Vamos lá. E a gestão desse branding, né? Que é o que vai trazer a nossa comunicação. Eu coloquei essa árvore aqui, pensando aqui embaixo com as bases, os argumentos, né? Os valores. E lá em cima,
os mapeamentos que a gente tem de entendimento do que a marca é, do que é visível. É como se eu pensasse que existe uma parte de raiz que as pessoas não conseguem enxergar. Então, isso que as pessoas não conseguem enxergar está dentro da sua empresa, está dentro da sua análise dos seus concorrentes, está dentro do seu olhar para si. Tudo isso daí que as pessoas não enxergam precisa estar descrito, precisa estar mapeado o tempo inteiro, até para você poder apresentar tudo isso aí de fora. Para vocês verem que branding é alguma coisa muito complexa de ser feito. E aí a gente está falando sobre um resumo bem rápido sobre o que a gente pode fazer. Mas pensando nessa aplicabilidade aí, a gente tem que sempre pensar, olhar para si, ser verdadeiro consigo mesmo, ser verdadeiro com as causas que apoia e entender o valor que você tem nesse processo de compra com o cliente. Então, se valorizar é super importante nesse processo. A gente não vai ficar discutindo preço, a gente vai discutir valor. E isso eu vou falar para vocês o tempo inteiro, porque é aí que vocês vão começar a ganhar dinheiro. Só se ganha dinheiro quem discute valor, quem discute preço não ganha dinheiro nenhum. Porque a pessoa que vai ficar ali, ó, correndo atrás de fazer promoção, de reduzir o preço, para poder ficar pegando cliente por cliente e pegando clientes que você é infiéis. Porque se o cliente está te procurando porque você está mais barato, não quer dizer que ele prefere você. É porque você está mais barato. Então é isso. É isso que a gente tem que pensar. Independente se eu estou trabalhando para o mercado de classe C, D, E, se for um cliente pobre, não importa. Eu posso, até para o pobre, eu posso trabalhar valor. É só você ver a questão de marcas. Mesmo a pessoa que tem menos poder aquisitivo, uma pessoa mais pobre, ela também consegue saber quais são as referências de marca. Só que as referências de marca são outras, de uma pessoa muito rica. A pessoa muito rica tem outras referências de marca. E a pessoa pobre também tem outras referências de marca. Mas ainda existe aquela marca, né, de roupa que eu quero usar para um casamento e a roupa que eu vou usar para ficar dentro de casa. Não tem? Não tem aquela marca que eu compro para o dia a dia, para poder ir ali na esquina comprar pão, e tem a marca que eu uso para poder ir para uma festa, para poder ir para um evento. Não tem isso? Independente da classe financeira que vocês são. Então, isso a gente está falando de valor. Por que aquela roupa, que às vezes é feita no mesmo lugar que aquela roupa que você comprou para ficar em casa, ela, por conta daquela marca, ela tem mais valor do que a outra? Discute valor. E aí você aceita pagar mais caro por isso. Você paga numa camiseta básica R$30 para ficar em casa, mas você não vai com essa mesma de R$30 para a rua. Você vai numa de 60, uma de 70, porque você acredita que ela seja melhor para você ir. Às vezes ela pode ser básica, as duas podem ser camisas brancas, mas uma custou 70, outra custou 30. Você vai para uma festinha com a de 70, não com a de 30. Então você já está atribuindo o valor. Entendeu? Então, assim, não acreditem que isso é uma discussão de rico. Isso é uma discussão de gente. Beleza? Bastou ser gente, já discute isso. Se até animais já discutem isso, né? Hoje tem animais que têm muito mais coisas do que a gente. São muito mais bem tratados, inclusive, do que a gente. Então, imagina. Quando a gente fala sobre o que a marca equivale, a gente fala sobre a questão de equivalente com o encontro, né? Entre o que você está prometendo e o que as pessoas estão buscando. Eu estou entregando uma coisa, estão buscando aquilo. Então, esse match, né, essa proximidade ali do que você está oferecendo para o que estão buscando, tem que ser muito bom. Então, por isso que a gente tem que olhar o consumidor bem espertinho, para saber sempre o que eles estão buscando. Caso esse cliente não tenha o que você tem, por exemplo, chegou para o Fernando. Fernando queria muito aquele laranja fluorescente, né, que a fulana da novela utilizou. Isso acontece, de vez em quando. E aí, quando eu falo sobre isso, vamos pensar, Fernando, que você pode buscar quantas mulheres passaram por você e pediram laranja fluorescente da novela. 5 mulheres pediram. Opa, tem uma oportunidade aí. Vou lá comprar o laranja fluorescente. Porque quando eu voltar, eu vou falar assim, tem um laranja fluorescente da novela. Provavelmente, as clientes que vierem posterior vão pedir isso, você já vai ter. Mas o que você fez? Ouviu a cliente. Fez uma coisa que a gente chama de wishlist, né? Aquela ideia de lista dos desejos. Deixou separadinho lá, para que quando aquela cliente quisesse buscar, opa, já tem. Então, isso é importante. A gente sempre olhar o cliente, observar ele, para saber o que a gente pode oferecer de forma posterior para ele. Tá bom? Quando a gente fala de dimensão de marca, eu não vou nem entrar muito nesse detalhe aqui, porque isso aqui acaba sendo um pouco mais denso, tá? Para a gente ir para uma parte mais pragmática.
A gente vai falar sobre a questão de comunicação de marketing e experiência, né? Quando eu falo de traduzir isso em comunicação, é lembrar o seguinte: esse consumidor ele precisa experimentar a sua marca. Se esse cliente não te conhece, ele nunca te viu, ele precisa ter um certo tipo de experiência com a sua marca. Muitas vezes, a opinião dele vai de um colega, um amigo. Um amigo chegou para ele e falou assim: olha, vai lá que ele é maravilhoso. Mas a experiência que ela está vindo dela, né, ou ele, não foi construída ainda. Está vindo trazida de uma outra pessoa. Então, é importante que você, daquele momento, já entenda que você precisa criar uma experiência para aquele cliente. Então, todo cliente é único. Na hora que a gente vai fazer a comunicação, que a gente vai desenvolver, passa para a ideia do que aquele cliente precisa naquele momento. E lembra, os clientes vão precisar de coisas diferentes ao longo do tempo. Um dia ele precisa de uma coisa, outro dia ele precisa de outra, e assim vai. E é assim que funciona. E a gente sabe disso, né? Deixa eu passar aqui para ele. Quando a gente fala do Acker, né? É um autor que fala muito sobre construção de marca. Ele fala que as marcas elas têm algumas associações aos elementos básicos da marca. Primeiro, a ideia do processamento de informar que ela vai traduzir exatamente o que é. Por exemplo, aqui, ó, Bolshoi, você viu o teatro, né? E aí fala assim, a Academia de Teatro da Rússia, de quando foi fundada, etc. Tem a cara do teatro lá. Então, esse símbolo, ele já gera uma associação. Então, ele torna-se conhecido por conta da associação. Então, o símbolo, ele precisa ser claro também. Ele traga uma associação clara. Ao mesmo tempo que ele tem que trazer diferenciação. Eu preciso olhar as marcas que estão sendo ofertadas hoje em dia, né, ou que são meus concorrentes, e me diferenciar dela. E falar assim, olha, eu vou por esse outro caminho aqui, porque pode ser um caminho mais interessante. Quando eu falo de razão de compra, eu tenho que criar motivação. Então, essa marca aqui, por exemplo, eu botei o Cirque du Soleil e botei a Apple. São marcas que geram motivação. São marcas que, de alguma forma, trouxeram uma experiência ali. Quando você vê aquela marca, fala assim, nossa, que marca. É lógico que eu não estou pretendendo que todas as marcas sejam icônicas nesse ponto. Até porque são marcas que trabalham com nível global, né? Trabalham com uma repercussão de mídia muito grande. Não é o que a gente vai trabalhar aqui. Mas, ainda assim, essa marca que vocês precisam trazer, dizer alguma coisa que eu quero passar, é amor que eu quero passar, é uma marca de costura, por exemplo, é uma marca de unha, o que eu quero passar ali? Tradicionalidade, contemporaneidade, o que eu preciso trazer? Então, esses elementos ajudam a esses símbolos da marca. Por exemplo, atitudes positivas. Aí você tem um exemplo na própria marca aqui, ó. Os animais em harmonia com os seres humanos. Então, isso já diz, a logo da Greenpeace já diz ao que veio. São animais é como se o ecossistema que estivesse todo em harmonia. E aí também tem algumas marcas que têm bases para extensões, né? E aí, por exemplo, a Virgin aqui tem Virgin Air, que é Airways, né? Que é de avião. Tem a Marvel Studios, tem Marvel de várias outras extensões também, mas que ela pega a marca e se desdobra. Isso é algo também que acontece. Aí também tem as fações das marcas, né? Como é que as marcas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. E aqui é a construção da Pepsi. Para vocês entenderem que a marca que vocês criaram hoje não quer dizer que é a marca que vai ser para sempre. Às vezes, a própria evolução que a gente vai tendo das marcas, né? Ou os nomes de vez, que aí o nome é um pouquinho mais difícil, mas o nome também pode ser algo que vai contar uma história e que vocês podem, de repente, ir reduzindo. Como, por exemplo, Magazine Luiza. A Magazine Luiza virou Magalu. O Ponto Frio virou Ponto. Então, essas reduções elas existem também. Tá? Então, isso aqui foi um exemplo aqui para mostrar da marca da Pepsi, né? Como é que ela foi evoluindo. E as vantagens que a gente gera através desse branding, né? Dessa forma de marca, é porque a gente fica menos vulnerável à crise.
A gente tem um poder maior de comunicação, de negociação com o consumidor. A gente também, de alguma forma, pode trazer outras oportunidades para essa marca. A gente pode gerar oportunidades para serem licenciados. Imagina vocês que vão criar uma marca aí. E vocês daqui a pouco estouram e começam a pessoas a quererem fazer franquia das marcas de vocês. Por que não? Se você cria uma marca que vai ser franqueada, você já tem que pensar nessa cabeça. Olha, então o nome tem que ser mais simples para falar, não pode ser muito grande, é um nome que tenha uma fala em qualquer lugar que exista, eu vou pensar e vou conseguir falar esse mesmo nome. Então, isso tudo vai trabalhando a ideia de como esse cliente, né, a fidelidade dele vai ser estabelecida. Porque ele vai começar a procurar a tua marca, vai entender, vai buscar, vai indicar, e isso vai fazer com que o branding ali seja realmente colocado, né? Bem colocado também. Aqui são os arquétipos da marca, que a gente chama de arquétipos, né? E essa ideia de arquétipos, ela é uma ideia principal de pensar o seguinte: quando eu tenho uma marca, eu tenho uma carinha para essa marca. Eu tenho uma cara para ela. E isso vai ser traduzido na parte de comunicação. Porque pensem, quando eu falo de plano de marketing, né? A própria parte de estratégia, isso vai dizer também muito sobre que tipo de ações eu tenho que fazer, de que forma eu tenho que fazer essas ações. Então, pensem sobre. Aí eu vou colocar, assim, não vou nem entrar muito nessa, né, em todos os arquétipos, que são vários aqui, mas eu coloquei todos para vocês possíveis. E arquétipos nada mais são do que como eu consigo enxergar minha marca, personificando ela. Né? Então, tem umas características aqui, eu dei alguns exemplos, ó. A gente tem 12 arquétipos e as marcas são todas relacionadas com esses arquétipos, tá? E aí eu vou deixar esse material com vocês, vocês vão ter acesso a tudo para vocês lerem e verem, de repente, qual é o que a marca de vocês mais representa. Mas aqui tem vários, ó, tá vendo? O rebelde, o mago, o herói, o cuidador, o criador, o governante. É como se eu nomeasse a minha marca. E a marca pode ter mais de um, tá? A marca pode ter mais de um arquétipo, sem o menor problema. Tem uns que são mais sociais, né? Tem outros que são mais introspectivos. Então, vamos pensar sobre isso como se eu pensasse na marca como uma pessoa. Pensando nessa marca como uma pessoa, como é que ela se descreveria? Isso ajuda a gente a saber como é que a gente vai comunicar, saber também de que forma, de que linguagem a gente vai usar para falar com o nosso cliente, né? De que maneira aquele cliente quer receber essa marca. Porque aí você consegue trazer o público que vai ser próximo daquele arquétipo, né? Tem vários, gente, não vou nem passar aqui todos, mas tem vários, eu coloquei vários aqui com heróis de filmes, né? Para vocês verem tudo. Bem, é isso. Não vou nem me ater muito a isso, mas é para vocês saberem que existem esses arquétipos. E quando eu falo de construção, a gente começa a construção da marca pensando no reconhecimento daquele cliente. Né? Então, o cliente sabe que sua marca existe. Então, a gente precisa aqui trabalhar para chegar nesse ponto 4 aqui. Chegou nesse ponto 4, o cliente já sabe que você existe. Você comunicou bem, você falou com ele, você se apresentou de alguma forma. Então, isso foi o nosso chamado reconhecimento. O cliente reconheceu que existe alguma coisa. A partir disso, vem a compreensão. Esse cliente entendeu o que é a sua marca, ele entende o que a marca diz. Lembra que eu falei para vocês que quando eu trabalho um bom posicionamento, quando eu trabalho um atributo correto, quando eu apresento meus atributos, meus pontos fortes, o meu cliente consegue entender rapidinho o que eu quero. Então, o do 4 para o 3, ele vai ser rápido dependendo do que você for trazer. Entendendo o que é a sua marca, entendendo o arquétipo da marca, entendendo quais são os pontos fortes que a marca tem, rapidinho seu cliente vai entender também. Depois é memorização. O cliente vai lembrar de você. Mas isso é um trabalho de formiguinha, tá? É um falando para o outro, é você todo dia comunicando com o cliente, é você aparecendo ali, é você estando visível, é você estar num ponto, por exemplo, que seja interessante e visível também, para que aquele cliente te conheça e te veja. E depois a preferência, que aí é o ponto ápice, né? O cliente, ele volta em você sempre. Então, você tem clientes de preferência e você tem clientes ainda que ainda estão num processo de desconhecer. Mas todo mundo passa por esse processo aí, por esse caminho.
tá? O ponto é você sempre acompanhar todo mundo nesse caminho. Começou a conhecer você? Acompanha esse cliente até gerar preferência. Entende o que ele quer, entende o que ele gosta, o que ele busca para você fazer. Quando você cria marca e design, né, o nome, tem algumas marcas aqui que são nominativas. A mista é o seguinte, ela tem símbolo e tem letra. A figurativa tem símbolo somente. E a nominativa, letra, escrita. Tá bom? Então, vocês podem escolher qual caminho vocês quiserem ir. Os três estão corretos, não tem certo ou errado. São caminhos que vocês podem seguir para construir a marca de vocês, ser mais forte. Quando a gente fala do nome, que vocês vão definir aí, é importantíssimo nessa questão de storytelling. Por que o storytelling? É contar uma história através desse nome, que, de alguma forma, esse nome dê conta de ser todo o significado da marca de vocês. Esse nome tem que dizer a que veio, né? E falar com o público sempre de forma simples. E aí você fala, quando você faz o nome, é fácil de entender? É fácil de usar ele em outro produto? A sua marca comunica, assim, como a sua empresa comunica os diferenciais da sua marca, né? Ele diz sobre o diferencial da sua marca? Então, é esse questionamento que você tem que ter na hora que você escolhe o nome do seu serviço, do seu produto, tá? O símbolo também, ele tem que ajudar o nome e a marca, de alguma forma gerar uma ligação. E aqui são alguns símbolos. Nesse caso aqui do slogan, gente, é aquela assinaturazinha de baixo, né? Então, assim, quando eu falo assim, Guanabara, tudo por você é o slogan. Então, o slogan quer dizer tudo por você. Às vezes, o slogan fala mais do que o próprio símbolo. Guanabara não diz nada. Para a gente sabe que é supermercado, mas o nome Guanabara não diz nada. Quando eu falo tudo por você, está falando que esse supermercado ele faz tudo para te agradar. E tem exemplos, olha lá. Linhas aéreas inteligentes, feito para você, pense diferente da Apple, ama muito tudo isso do McDonald's. São exemplos de slogan que aparecem nas marcas, tá? E é isso. Acho que a gente terminou no tempo, né? Eu vou abrir agora o espaço para vocês perguntarem, tirarem dúvidas das marcas de vocês também. Mas deixei meus contatos aqui para vocês, né? Tanto de LinkedIn, Instagram e também o meu e-mail pessoal, para caso vocês tenham dúvidas, a gente possa trocar. A gente tem um tempinho muito pequenininho, né? Porque a gente tem 1 hora e pouquinho só para a gente se falar. Mas agora estou aberto a dúvidas, caso vocês tenham aí, para a gente poder trocar ideia. Podem perguntar. Aqui no caso da Marrom, por exemplo, a gente presta serviço de regularização migratória, que é serviço de documentação, como se fosse um despachante, sabe? Como é que a gente poderia fazer para poder ter esse cliente falando da marca, se a gente não... Porque a gente só faz uma venda, no caso, ele não é recorrente, ele resolve a situação dele e não volta até a gente. Mas provavelmente ele vai ter outras pessoas que vão estar na mesma situação que eles, que recebem informação através deles, né? Então, de repente, a própria forma de pensar em como eu categorizar esses clientes, entrar em contato com eles, né? E trazer também, a partir desses clientes, a ideia de você, se foi interessante o serviço foi bom, se ele pode indicar outras pessoas, que ele possa indicar outras pessoas também, se essa pessoa vier indicada, ela pode ter, de alguma forma, algum benefício, né? Ou uma reunião prévia, de alguma forma, participando com esse cliente. Sempre usar os clientes de vocês como matriz para trazer os outros clientes. Porque, de alguma forma, assim, ele vai ter alguém da família, um tio, um primo, uma irmã, que pode estar numa situação parecida também, né? Uma vez que a gente está falando sobre um processo migratório, né? Sim, eles têm. Então, assim, trabalhar com esse cliente que você tem hoje para ser hub, no final das contas, uma vez que ele não vai fazer de novo o serviço com você, que só tem uma compra, é interessante também, porque ele vai trazer pessoas como testemunhal. Olha, eu fiz e foi um serviço muito legal, eu gostei bastante, foi muito bem acolhido, vale a pena você procurar a Mavon. E aí
Eu acho que é mais ou menos isso, usar os clientes de vocês como embaixadores, né? Quanto mais vocês puderem coletar informação de depoimentos para colocar no Instagram, né? Do que foi feito, a própria forma também de um processo. Como é que faz um processo de burocratização, né? Como é que funciona no passo a passo. Quanto mais você puder explicar também para ele, melhor. A gente tinha muita dificuldade de vender esse tipo de serviço no formato 100% online, porque imagina olhando na perspectiva de um cliente, que ele vai estar contratando uma pessoa para fazer um serviço de regularização migratória, que é um assunto meio sério, que é a legalidade da presença da pessoa no país, e aí está fazendo essa contratação online, que não pode encontrar empresa, não sabe se nem existe uma pessoa atrás do computador, sabe? Então, acho que isso rola uma dificuldade muito grande para a gente, às vezes, se comunicar. Rola um receio das pessoas, sabe? Contratarem esse tipo de serviço online. Mas eu acho que o testemunhal é o que vai ajudar vocês a desmitificar um pouquinho desse receio, né? Porque, assim, a gente está num momento que a gente teve que se adaptar, e é lógico que o negócio de vocês fisicamente seria muito melhor e mais interessante, né, no processo, mas como não é possível, acho que todo mundo também entende que não é possível se encontrar fisicamente por conta do que está acontecendo hoje em dia. Se vocês fossem 100% online sempre, acho que talvez vocês tivessem mais dificuldade, né? É sempre importante dizer, olha, que pena que a gente não pode se encontrar fisicamente por conta da pandemia, mas logo que isso vai passar, a gente vai poder se encontrar. E aí você vai poder fazer até eventos, né, dessas pessoas que tiveram um serviço com vocês e vocês podem encontrá-las depois, né, fazer como se fosse um espaço para debate. Eu acho que assim, o que é legal é vocês usarem esse espaço educacional para que eles possam trocar também, que eles possam ser testemunhos do que está sendo feito, né, para eles. Então, essa própria ideia de pensar em melhorar a empregabilidade, de melhorar como um todo a forma de desenvolver renda dentro do país, também é alguma coisa que vem como diferencial de vocês, que é para além de uma ideia de só documentos, né? Sim. Então, acho que aí é um outro caminho, não é isso? Legal. Consegui ter algumas ideias aqui com você falando. Assim, eu acho que dá para fazer várias coisas, cara. A gente pode pensar, sentar junto também. Estou super aberto aí a gente falar e conversar depois. Já temos o WhatsApp um do outro. Sim, a gente se fala. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que daí só o Fernando que tem negócio. E a Rara, não sei se a Rara tem. Por Kimberly. Uhum. Oi, boa noite. Oi, Rara, tudo bem? Tudo bem, eu entrei tarde porque eu estava fazendo outra diligência. Eu vendo pizza, eu vou pouco a pouco, estou pensando pouco a pouco, porque eu tuve um negócio em Venezuela. Sim. Eu sei mais ou menos como empreender, como enamorar um cliente, entendeu? Uno tem que buscar a vuelta ao cliente para poder ganhar. Aí perguntar, você gostou? Você está feliz com o que eu fiz? É sempre importante. É importante perguntar sempre, estar próximo sempre do cliente. Sim, é mesmo, porque se você é cliente e vai pedir uma pizza, a pizza queda cruda. E você quer essa pizza assim, blanca, tostada, quer uma dourada. Eu não posso ficar com raiva, eu tenho que querer assim, como você gosta, como você quer. Entendeu? Aí mais ou menos. Entendi. Ser agradável, saber atender o cliente. Se eu vou aí com uma cara aí, ai não. Debe ser así como você quiser, no, tem que ser como usted quiere, porque el cliente tiene la razón. Yo no, el dueño del negocio no tiene razón nunca. Tener clientes. Bueno, yo no, menos la... Bueno, no sé. Entendi. Ustedes piensan de lo que yo estoy hablando.
Tô entendendo tudo, sim. Para mim tá ótimo. Ah, Tá entendendo? Assim, a gente tem que se aproximar do cliente. Aproximar do cliente que a gente quer estar ali. Que a É gente tem mesmo, interesse é nele. mesmo, porque é. E sempre falar com uma sonrisa na boca. Você gusta assim, você quer estar Sempre sorrindo, assim, você sempre. quer, eu quero mais quente. Mesmo, Sempre sorrindo. é. Sempre está aí adelante com o cliente. É mesmo. Obrigado, Gerhard. Essa é a minha opinião sobre o negócio. ótimo. También ten que tener ¿Está en bien? cuenta que el Ajá. público brasileño es difícil, muy difícil, Sí, tanto en sí, cualquier otra cosa. porque uno tiene que tener paciencia con el público, como farán aquí en Brasil a personas que son chatas, y uno tiene que ser... yo trabajaba en Guavista, una pizzería, y ahí llegaba el cliente, yo quiero una pizza de banana con chocolate con banana. Ajá. Eu preguntava como você quer, a banana frita, banana quente, eu queria depois de que saquei a pizza de forno, pongo a banana em cima. Ui, este Daniel. E eu ganhei muitos clientes aí eu retirei porque eu queria. Bendito Senhor. Legal, Raia. O Russo quer falar alguma coisa? Russo? Uhum. Eu enamorava meus clientes. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Vou dar passo para outra pessoa falar, tá? Muito obrigado. Obrigado, Raira. Obrigado, Raira. Boa noite, tudo bem? Oi, Russo. Tudo. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo Sim. bem. Tá vendo bem, Rafael? Tá. Tá, ok. Tô. Bom, primeiro a gente está aprendendo muito nesse curso aí, né? A gente para crescer, para saber tratar um pessoal, tratar o clientela, né? Tanto como visual, como o logo, né? Como o slogan do que o professor está falando aqui. É muito importante sim mesmo. A gente aprendeu muito. Nós já trabalhamos com venda de açaí no público, né? Na rua, né? Em carrinho de açaí. Mas a gente aprendeu demais. Eu sempre he gostado de trabalhar em vendas, sempre. Mas nunca tive a oportunidade de assistir um tutorial assim como vocês aqui, explicando grandes pessoas aqui, né? Profissionais na área. Eu falo de verdade que é muito grato, muito obrigado por todos vocês aqui e o Amago tudo, que dá oportunidade para todos nós crescer. Que subimos com esse negócio aqui em Copacabana, trabalhando, lutando fortemente, né? Agora, por causa da pandemia, a gente teve que parar, né? A gente trabalha em um carrinho, vai lá, leva os treinamentos, guarda, monta de novo, é um trabalho muito, muito cansativo mesmo. Eu falo que meus respeitos para todas as pessoas que trabalham na rua mesmo, se esforçam mesmo, trabalho duro para caramba. E tudo isso que falaram aqui nos está haciendo muito crescer mesmo, tanto como para saber tratar o pessoal, tratar o cliente, tratar os nossos fornecedores, né? Que as pessoas também precisam muito do que nós compramos e que nós vendemos. É isso mesmo que eu ia falar para vocês. Agora, na verdade, infelizmente, a gente não está vendendo açaí, não. Parou, a gente teve que guardar, como estou falando, vendemos na rua. Causa da pandemia, um negócio, salubridade, né? A gente ficou no delivery, a gente postou, a gente ia entregar. Lá no carrinho era muito bom, vendíamos muito. Só que agora no delivery parou tudo. E infelizmente, como parou as vendas, a gente teve que procurar outras opções, né? Porque você sabe, o dia a dia, né? Comida, aluguel, uma coisa, vestimenta, tudo, né? A vida continua, né? Mas mesmo assim, é muito gratificante e agradecido mesmo com todos vocês aí,
E a gente está aprendendo muito, muito, muito. Jamais em minha vida havia existido um programa assim como o que vocês estão dando para nós. Na verdade, muito obrigado. E vamos crescer mesmo assim. Obrigado, Russo. Bem importante para a gente ouvir esse feedback seu. Agora trazendo até para a aula o feedback. O feedback da aula foi... Obrigado. Eu agradeço, Russo, e acho que quando a gente fala sobre o momento que a gente está vivendo de pandemia, que a gente tem que se adaptar, a gente tem que mudar um pouco nossa forma de entregar nosso serviço, né, de forma geral, a gente teve que mudar muita coisa, mas o que a gente não pode mudar é entender a centralidade do cliente. A gente não pode mudar e entender que esse cliente, ele é importante, é que ele que vai trazer o seu sustento no final das contas. Então, a gente pensar em centralizar todas as nossas ações no cliente, usar nossos clientes em nosso favor, se aproximar deles de alguma forma, ajuda muito a gente a pensar melhor nas estratégias que a gente vai desenvolver a partir daí. Então, é isso que a gente tem que pensar sempre e fica como lição. E parabéns aí que você está com o seu negócio, parabéns a todos que estão aqui, porque a gente está falando sobre um ato de coragem, né? De estar hoje buscando cada vez mais nos desenvolver, buscando cada vez mais melhorar e fazer coisas por nós mesmos, né? É o mundo dos adultos. A gente sabe que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, e acho que vocês já estão muito bem pensando sobre essa ideia de melhorar os aspectos de vida. Então, o que mais recebe é a gente. A gente recebe muito de vocês. A gente está aqui para poder dar uma pinceladinha no que a gente sabe. Mas vocês sabem tanta coisa, passaram por tanta coisa que as pessoas que têm que ser aplaudidas aqui são vocês, que estão nesse país aqui e que a gente fica muito grato por ter pessoas como vocês, de todas as nacionalidades, que podem construir esse país junto com a gente. Então, parabéns, obrigado aí pela oportunidade de estar junto com todos vocês. Quando me chamarem, eu estou aqui. Estou lá nas minhas redes sociais, também já coloquei. Só me adicionar lá que a gente se fala. A gente agradece, Rafael. Obrigado, em nome do Marrom, em nome dos Tá participantes bom, muito também. obrigado mesmo. Aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Muito obrigado. Muito boa classe. Tchau, tchau. Obrigado, Fernando. Gracias. Gracias, Fernando. De nada, gracias a ti. Yo voy a entrenar español con todos ustedes. Tienes que enseñarme a hablar en español también, porque yo no lo sabo. Con gusto. Pega mi zapi ahí, falamos en español. Sí, me gustaría muchísimo. Claro. Pega mi zapi pronto. Eu enseño muito espanhol. De verdade, Saludos. muito obrigado por la clase. Muito boa. Saludos. Tchau, por Tchau, boa noite. Tchau, boa Tchau, noite. boa noite. Chao.